Apareceu aí para todo mundo? Sim. Então vamos lá. Então hoje é a nossa última aula. Na próxima semana vai ser a oficial 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biologia molecular. Então eu tentei trazer as principais técnicas, mas biologia molecular é uma ciência muito ampla. Então, para começar a falar da biologia molecular, a gente vai estudar um pouquinho aminoácidos e proteínas. Então, os aminoácidos, eles são ácidos orgânicos que são formados por um átomo de carbono central ligado a um grupamento amina, um grupamento carboxila, o átomo de hidrogênio e um grupamento variável, que a gente chama de cadeia lateral, que é o R. Então, aqui a gente tem grupamento amina, que é composto por NH2. O radical, então, o que vai diferenciar um aminoácido de outro é o radical. Então, aqui a gente tem o carbono central ligado ao átomo de hidrogênio e a carboxila, que é um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Então, a gente tem uma única exceção aí, que é o grupamento imino da prolina. Então, a prolina, ela não tem NH2, ela tem só NH. Então, ela tem um hidrogênio só na sua formação do grupamento. Então, entre os mais de 300 aminoácidos de ocorrência natural, apenas 20 constituem as unidades monoméricas que formam as nossas proteínas. Então, o que é a proteína? É uma macromolécula mais abundante e importante na célula. Então, é por meio delas que a informação genética vai ser expressa. Só que as proteínas, elas também desempenham diversas funções no nosso organismo, como transporte e armazenamento de outras moléculas. Então, a gente viu aqueles canais transmembranas, então eles são formados por moléculas proteicas. Aumenta a velocidade de reação química, defende o organismo de agentes invasivos externos, então aqui a gente pode citar as proteínas do complemento, movimento e transmissão de impulsos nervosos e o controle do crescimento e também da diferenciação celular. Então, as proteínas, elas ainda podem formar estruturas complexas a partir da ligação a moléculas não proteicas. Então, a gente tem as glicoproteínas, as lipoproteínas e as nucleoproteínas. Então, alguém pode me falar um exemplo de uma glicoproteína? Vamos lá, pessoal. A gente tem uma glicoproteína muito importante que funciona como barreira inata do nosso trato gastrointestinal. Então, a glicoproteína que a gente pode citar aqui é o muco. Então, as lipoproteínas, então a gente tem o HDL, LDL, VLDL, IDL. E as nucleoproteínas, a gente pode citar o DNA e o RNA, que é o foco da aula. Então, as proteínas, elas podem formar estruturas, e isso varia de acordo com a polimerização dela. Então, uma estrutura proteica primária é aquela que tem cadeia de aminoácidos linear. Então, a secundária, ela já tem um dobramento, a terciária, ela é ainda mais dobrada, e a quaternária é quando a gente tem a união de várias estruturas proteicas. Então, aqui, outra figura exemplificando. Então, primária, secundária, terciária e a quaternária. Então,
A polimerização dos nucleotídeos dá origem ao que a gente chama de ácido nucleico. Então, os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes para os seres vivos. Então, eles coordenam a síntese de todas as proteínas celulares e também são responsáveis aí para a transmissão da informação genética. Então, qual que é a estrutura de um nucleotídeo? Então, a gente tem uma pentose, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Então, aqui vai dizer em relação se é uma hidroxila ou se é um hidrogênio. Uma base nitrogenada e um radical fosfato proveniente do ácido fosfórico. Então, todos os nossos nucleotídeos têm essa estrutura. Então, em uma molécula de ácido nucleico, a gente tem centenas de nucleotídeos que se encadeiam e aí eles vão formar um filamento simples para o RNA, que é o ácido ribonucleico, e um filamento duplo, que é o DNA, ou chamado de ácido desoxirribonucleico. Duas cadeias polipeptídicas de DNA são interligadas por meio de bases nitrogenadas mediante pontes de hidrogênio. Então, essa fita dupla do DNA tem uma ligação de hidrogênio para poder unir uma fita à outra. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, nas técnicas de biologia molecular, que usar alguns fatores ou alguns processos que fazem o rompimento dessas pontes de hidrogênio para a gente poder fazer a amplificação do material genético para a detecção de algum gene. Então, qual que é a estrutura básica dos subgrupos das bases nitrogenadas? Então, a gente tem o grupo das purinas, que são a adenina e a guanina. Então, elas diferem nas posições de suas duplas ligações e os grupamentos ligados ao anel de 6 lados. E a pirimidina, que a gente tem a citosina, a uracila e a timina. Então, a uracila a gente vai encontrar somente para RNA e a timina para DNA. Então, as células, elas durante o processo de divisão celular, precisam duplicar o seu material genético, que é o DNA. Então, esse processo de replicação, ele vai envolver 3 etapas importantes. Então, primeiro, a gente precisa ter a separação dessas duas fitas de DNA. Segundo, a gente precisa realizar a síntese do DNA sempre da extremidade 5' para a 3', e ainda promover a proteção contra os erros da replicação. Então, existem várias maneiras de se obter um erro e a gente precisa de ter um controle dessa nossa replicação. Então, a gente tem algumas enzimas que são envolvidas no processo de replicação do DNA, como a topoisomerase, a DNA helicase, DNA primase, DNA polimerase e a DNA ligase. Então, aqui é só para exemplificar. Então, cada enzima ela vai participar de uma maneira. Então, a topoisomerase ela vai promover esse desenovelamento da molécula de DNA. Então, a gente tem a DNA polimerase, que vai adicionar os nucleotídeos, a helicase, que vai fazer a quebra, e a primase, que é a que vai adicionar o prime. Então, aqui eu coloquei um videozinho. Queria que vocês me falassem se o vídeo vai sair com som para vocês, para a gente ir discutindo. Tá aparecendo o áudio para vocês? Apareceu o áudio, Não, pessoal? não. Não? Então eu vou parando e a gente vai discutindo.
Então, olha, a origem de replicação é onde é o ponto em que vai começar a divisão celular. Então, a gente tem vários pontos de replicação. E essa enzima, que é a helicase, ela vai quebrar a ponte de hidrogênio e separar as duas. Então, a síntese ela é bidirecional, ela forma dois sentidos. Então, aqui a gente teve já a separação dessas fitas. Então, aqui a gente tem uma proteína que chama SSB, que impede com que essas duas fitas se unam novamente, que é a tendência natural delas. Aqui é a DNA polimerase. A DNA primase, ela é que vai colocar uma sequência específica de nucleotídeos, porque a DNA polimerase, ela precisa encontrar essa sequência para poder seguir a inserção dos nucleotídeos. Então, ela não adiciona o primer. Então, a DNA polimerase, a partir da inserção dessa sequência específica, no sentido 3 linha e 5 linha, ela vai adicionando os nucleotídeos para duplicação do DNA. Então, aqui a energia para a reação vem diretamente dos nucleotídeos. E a gente tem duas fitas que serão feitas, então é a fita contínua e a fita complementar. A diferença é que na fita complementar a gente precisa de mais de um prime para poder duplicar o material. Então, aqui a gente tem os fragmentos que são de RNA e depois eles são trocados por fragmentos de DNA. Essa outra enzima é uma DNA polimerase também. Essa DNA ligase é que vai fazer a união desses fragmentos. Pronto, todo mundo conseguiu entender, pessoal? Então a gente tem a primase, que vai adicionar o primer, então, que é aquela sequência de nucleotídeo. A helicase, ela faz a quebra das pontes de hidrogênio e a DNA polimerase é aqui, junto com a primase, na verdade ela é auxiliar, que ela vai seguir a sequência para adicionar os nucleotídeos. Então, sem a primase, a DNA polimerase ela não consegue fazer a inserção dos nucleotídeos. Então, as duas enzimas são críticas para o processo. Deu para todo mundo entender? Deu, pessoal?
Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, deu para entender legal, né? Então, vamos passar para a próxima. Então, como que a gente tem a formação de proteínas? Então, a partir do DNA, a gente tem o processo que a gente chama de transcrição. Vamos gerar, então, uma molécula de RNA. Então, esse RNA é que vai nos auxiliar a formar a proteína. Então, a gente vai ver cada passo desse aí. Então, a gente precisa saber disso para a gente poder fazer a aplicação das técnicas de biologia molecular. Então, depois da replicação, a gente tem a etapa da síntese do RNA, que a gente chama de transcrição. Então, a transcrição ela é um principal ponto de controle na expressão dos genes e também na produção das proteínas. Então, a enzima RNA polimerase, ela provoca um rompimento das pontes de hidrogênio que unem as duas fitas de DNA e, com isso, a gente tem um afastamento dessas duas fitas. Então, os nucleotídeos livres de RNA vão se encaixar em apenas uma das fitas, que é a fita molde, no sentido 3 linhas, 5 linhas. Uma vez complementada, a nova fita de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro ou RNA-M, vai se destacar do seu molde e vai migrar lá para o citoplasma. Então, é o que a gente viu aqui nessa figura. A gente tem a separação dessas duas fitas, os nucleotídeos vão se ligar à fita molde e depois que a gente tiver a molécula de RNA pronta, ela vai migrar para o citoplasma. Então, aqui, só para exemplificar melhor, então a gente tem o afastamento das duas fitas, a cadeia de DNA molde, e aqui a gente tem o RNA transcrito. Então, é essa molécula aqui que vai se desprender e vai migrar lá para o citoplasma. Vocês conseguem ver alguma diferença? Lembra quando eu falei que no RNA a gente não tem timina e tem uracila? Então, Sim. aqui a gente tem os nucleotídeos Em vez de ser até a U, né? Oi? Às vezes de ser timina, Vai ser... uracilo. Não entendi, repete. Em vez de ser AT, vai ser AU. Em Isso, vez de ter timina, vai ter a uracila. exatamente. Então, quem que faz o RNA mensageiro é a RNA polimerase. Então, se a gente tem alguma mutação nessa enzima, a gente pode ter o quê? Algum defeito na transcrição do RNA. Então, foi esse processo aqui que a gente acabou de evidenciar. Então, depois que a gente tem a migração do RNA mensageiro para o citoplasma, a gente vai iniciar, então, um processo que se chama tradução. Então, o RNA mensageiro ele vai se associar a um ribossomo existente lá no citoplasma. Então, o ribossomo ele é uma organela e ele move da esquerda para a direita, abrangendo os códons. Então, os códons são as sequências de 3 bases nitrogenadas. Então, para cada códon que o ribossomo abrange, é acrescentado um aminoácido específico à proteína em crescimento. Então, esse aminoácido ele é trazido ao ribossomo pelo RNA transportador. Então, uma vez que o ribossomo percorre todo o RNA mensageiro e a mensagem foi lida por completo, a proteína vai estar pronta. E aí, o ribossomo ele vai se desligar do RNA mensageiro. Então, para cada trinca, que a gente chama de códon, a gente vai ter
um aminoácido inserido através do RNA, que a gente chama de transportador. Então, ele vai reconhecer essa sequência no RNA mensageiro, vai acrescentando os nucleotídeos, e aí a cadeia polipeptídica vai sendo formada. Então, aqui, desculpa. Aqui outro exemplo, então a gente tem a transcrição, formação do RNA, e para cada trinca a gente vai ter o quê? Um aminoácido. Então, essa sequência de aminoácidos é que vai determinar qual que é a proteína que vai ser sintetizada. Então, aqui a gente tem os 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Então, eles são a valina, leucina, triptofano, prolina. Então, a prolina é o que tem o grupamento imino, isoleucina, metionina, fenilalanina, alanina, treonina, glicina, asparagina, glutamina, cisteína, serina, tirosina, arginina, histidina, lisina, ácido glutâmico e ácido aspartico. Então, o que é importante nisso? A gente tem alguns recém-nascidos que eles têm alguma doença genética que a gente chama de erro inato do metabolismo. Então, no teste do pezinho, é um teste em que a gente faz uma cromatografia de aminoácidos para poder identificar alguma ausência de aminoácido ou então algum excesso. E a partir daí poder fechar o diagnóstico do paciente. Então, se a gente pensa que os aminoácidos vêm do RNA, quando a gente tem um erro inato do metabolismo, o médico ele tem que fazer um screening genético para ver aonde que está o defeito no gene daquele indivíduo. Então, uma mesma fita de RNA pode ser lida por diversos ribossomos. Então, isso segue o mesmo caminho. E a gente tem a síntese, então, de diversas moléculas de proteínas que são exatamente iguais. Então, aí eu coloquei um questionamento. E se a gente tiver alguma alteração na molécula de DNA, quais são as consequências? Anomalias, né? Você consegue me citar alguma? Produção de alguma proteína inadequada, ou tanto na falta dela, quanto até demais, ou alguma diferente que não seja o normal produzido no nosso corpo. Exatamente. Então, o exemplo clássico que a gente vê, que é muito comum, é a anemia falciforme. Então, é aquela doença que é hereditária, autossômica recessiva, em que a gente tem uma alteração no gene beta da globina. Então, essa alteração do gene da globina provoca um defeito na estrutura da hemoglobina. Então, é um paciente que tem uma alteração em que ele tem uma substituição de uma base no gene. Então, onde que é a adenina, passa a ser timina. Então, quando a gente tem o processo lá de tradução, onde que era para ser um ácido glutâmico, vai virar uma valina. Então, a gente muda o quê? O aminoácido, e com isso a gente tem mudança também da estrutura. Então, quando essa hemoglobina ela vai se desoxigenar, ela acaba polimerizando de forma anormal. Então, é a hemoglobina que a gente chama de hemoglobina S. Então, olha, aqui a gente está vendo uma alteração genética, onde a gente tem a troca de apenas uma base lá no gene, que troca um aminoácido, e essa troca de um aminoácido é suficiente para provocar a polimerização anormal quando a hemoglobina está desoxigenada. Então, o RNA mutante, ao invés de ter o ácido glutâmico, passa a ter a valina. Então, quando o paciente ele está em crise, ou seja, quando a gente tem desoxigenação da hemoglobina, essa hemácia ela fica em forma de foice. Então, por isso que ela tem esse nome, falciforme. E essa hemácia também é conhecida como drepanócito. E se a gente for pensar em diagnóstico,
Quais são as formas que a gente pode fazer para diagnosticar esse paciente? Microscopia. A microscopia, ela é indicativa, então a gente vai ver o diagnóstico, mas o médico ele vai sempre querer um exame confirmatório. Se você pudesse me indicar um exame confirmatório, qual que você usaria? A identificação da valina? Não, para identificação dessa patologia. Hemograma. No hemograma, você vai ver somente o drepanócito. É um exame que é indicativo, então o drepanócito ele é característico da anemia falciforme, então ele é patognomônico, só que ele não é um exame confirmatório. Tem que pesquisar o gene, então, mutante. Exatamente. Então, a gente vai pesquisar o gene mutante através de técnicas de biologia molecular ou então uma simples eletroforese de hemoglobina. Então, quando a gente faz a eletroforese de hemoglobina, a gente identifica a hemoglobina S. Então, falando isso tudo, agora a gente vai entrar um pouquinho nas técnicas que a gente utiliza para biologia molecular. Então, no final da década de 60, foram descobertas enzimas de restrição. Então, são enzimas bacterianas. Então, isso provocou aí uma revolução na biologia molecular. Por quê? Porque isso permitiu o avanço na medicina forense. Também permitiu a investigação do vínculo genético, ou seja, criou-se então o teste de paternidade e também aprimorou-se o diagnóstico de doenças hereditárias. Então, o que é a enzima de restrição? São aquelas enzimas que fazem a quebra do ácido nucleico em partes específicas. Então, a fita dupla de DNA, ela sofre a clivagem por enzimas de restrição em determinadas sequências nucleotídicas. E o DNA bacteriano, ele é protegido da clivagem pela modificação química dessas sequências. Então, cada enzima de restrição, ela tem um sítio específico de reconhecimento, ou seja, de clivagem. Então, aqui a gente teve a aplicação de uma enzima de restrição e ela clivou essa molécula exatamente nessa região. Então, isso é específico. Se a gente for pensar em técnica de biologia molecular, em diagnóstico, qual que é a importância da gente ter uma enzima de restrição específica? Não entendi. Oi? Não entendi a pergunta. Qual que é a importância da gente usar a enzima de restrição se a gente for pensar em biologia molecular e em diagnóstico de doenças? Isolamento isolamento daquele local específico ali que a gente quer pesquisar. Exatamente. Então, Específico. a gente sabe que o genoma é enorme. Então, se a gente não tivesse enzima de restrição, a gente ia pesquisar às cegas. Porque, além de ser um processo que ia demorar, ia ser muito mais caro, porque a gente ia ter que fazer um sequenciamento, sendo que a gente pode simplesmente usar uma enzima de restrição numa região específica para poder fazer a detecção. Então, essa sequência ela é simétrica, então vai de 4 a 6 pares de bases. Então, só para lembrar um pouquinho, novamente, quando a gente pesquisa DNA, os pares de base são citosina, guanina, adenina e timina, e no RNA é a citosina, guanina, adenina e a uracila. Então, depois que a gente faz a clivagem, esses pequenos fragmentos eles vão poder ser separados uns dos outros por meio de um processo que a gente chama de eletroforese. Então, a eletroforese nada mais é que uma técnica bioquímica utilizada para separação de moléculas
com base na aplicação de uma carga elétrica e também levando em consideração o peso molecular. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com a eletroforese, a gente separa a molécula por tamanho e por carga elétrica. Então, se a gente tem moléculas com carga negativa, elas vão migrar para o polo positivo, que a gente chama de ânodo. E as moléculas com carga positiva, elas vão migrar para o polo negativo. Então, aqui está errado. Em uma eletroforese convencional, as substâncias que são separadas em uma solução ou suspensão fornecem para a gente uma técnica limitada. Por quê? Porque a gente tem influência física do meio ambiente. Então, criou-se, então, os géis de eletroforese. Alguém que já ouviu falar em gel de agarose, gel de poliacrilamida? Sim. Então, esses géis, eles são muito mais úteis para a eletroforese, por quê? Porque a gente tem a mistura de fragmentos de DNA que é colocada em uma das extremidades do bloco de gel. Então, um processo, uma técnica que é mais estável. Então, as amostras de DNA, elas são misturadas a um corante. Então, o corante, ele é o azul de bromofenol e o glicerol. Então, isso provoca o aumento da densidade das amostras. Então, a gente tem uma vantagem também dos géis de poliacrilamida. São géis que têm poros menores e mais regulares. Então, eles possuem aplicação de maior quantidade de amostra. Então, ele favorece uma recuperação e purificação de DNA e RNA e também são géis mais resistentes. Então, aqui é só para mostrar que a gente tem uma cuba de eletroforese. Então, a gente aplica a amostra nesses pocinhos e depois a gente vai ligar uma fonte de energia. Então, a gente tem um polo negativo e um polo positivo. Então, as moléculas positivas, elas tendem a se aproximar do polo negativo e as negativas se aproximar do polo positivo. Além disso, a gente tem o quê? O peso molecular. Então, depois que a gente corre esse gel e coloca o azul de bromofenol, a gente vai fazer a análise dos pares de base. Então, a gente sempre tem um controle para a gente poder comparar as bandas e poder fechar o diagnóstico. Então, aqui a gente também tem o que a gente chama de eletroiluminador, que é onde a gente vai colocar o gel, ligar uma luz UV para poder visualizar as bandas que foram separadas. Então, elas foram separadas por carga elétrica e por tamanho. Então, eu vou dar um exemplo. A gente quer, lá na anemia falciforme, fazer a pesquisa do gene falciforme. Ou então até mesmo uma eletroforese de hemoglobina. Então, a gente vai ter o controle, vai mostrar a hemoglobina AA, AS, SS, CS, só C. Então, vamos supor que aqui a gente tem hemoglobina S. Então, se a gente tiver paralelo às amostras a mesma banda, isso significa que esses pacientes têm na amostra a presença da hemoglobina S e por aí vai. Então, qualquer gene, no caso de proteína, porque a eletroforese também serve para outras finalidades que não DNA e RNA, outras proteínas, tudo a gente vai comparar com o controle que a gente chama de controle positivo. Então, aqui é um outro exemplo. Então, aqui a gente tem um controle e aqui a gente tem os pares de bases. Então, cada par de base aqui, cada molécula, equivale a algum gene ou alguma proteína. Então, se a nossa proteína de interesse é essa daqui que está com a setinha verde, a gente tem que comparar as amostras. Se a gente tiver paralelo a setinha verde bandas, é porque o nosso paciente ele é positivo para esse alvo que a gente está buscando. Então, uma desvantagem, a gente consegue fazer
somente um gel sem amplificar o DNA, o que vocês acham? Vamos dar um exemplo que a gente quer pesquisar o gene da anemia falciforme. A gente usa a enzima de restrição e passa pelo gel de poliacrilamida. Vocês acham? Oi? Eu acho que tem que fazer uma replicação dela, porque aí tem uma carga maior daquele sítio específico que a gente está pesquisando e passar pelo gel ali e ter um peso específico. Exatamente. Então a gente precisa fazer, depois da quebra, a amplificação desse material genético. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir detectar simplesmente por uma eletroforese. Então surgiu a reação em cadeia da polimerase, que é a PCR. Então ela é um processo de amplificação de um segmento específico de DNA dentro de um genoma. Então dentro de um gene ou de uma parte de um gene. Então aqui a gente já tem um processo que é bem específico. Então quando a gente trabalha com diagnóstico, principalmente de doença genética, isso tem que ser específico. E a reação em cadeia da polimerase, ela traz para a gente esse benefício. Não só para doença hereditária, várias outras doenças, como doenças virais, bacterianas. Então a gente realiza cópia do DNA in vitro. Então a gente utiliza elementos do processo de replicação natural do DNA. Então a gente vai fazer aquele processo que a gente viu de duplicação num tubinho. Então, a PCR, ela provocou uma revolução na biologia molecular. Por quê? Porque ela aumenta muito a sensibilidade do exame e a especificidade e auxilia aí no diagnóstico de inúmeras doenças. Então, inúmeras. Então, a gente tem vários reagentes que são necessários para a reação, como, por exemplo, água, tampão, um molde de DNA, que isso aqui a gente vai ter na amostra do paciente, os iniciadores, que são os primers. Então, o primer, ele é aquela sequência específica de nucleotídeo, que vai se ligar na região que você tem interesse para poder fazer a amplificação. Os nucleotídeos, que são os pares de base, então na biologia molecular a gente chama de DNTPs, e a Taq polimerase, que é a nossa DNA polimerase. Então isso tudo a gente faz essa reação em um Eppendorf. Então é importante que a gente tenha um ambiente adequado, então a gente precisa de uma capela de fluxo laminar. O que mais que vocês acham que a gente precisa quando a gente vai falar sobre biologia molecular? O que vocês acham? Alguém que já teve oportunidade de fazer estágio com biomol? Então vamos lá. Então é muito importante que a gente faça num ambiente estéril e que a gente tome todo o cuidado, por quê? Porque ali a gente está amplificando DNA. Então, se a gente por acaso contamina aquela amostra, a gente vai amplificar DNA errado. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está lá manuseando material, aí a gente sabe que a gente tem uma norma de biossegurança para seguir, mas alguém te entregou um tubo aberto. Então, o tubo ele veio de fora da capela, de um outro lugar destampado. Só nesse transporte
tem o quê? Bactérias, inúmeros micro-organismos, e na hora de amplificar, a gente acaba amplificando DNA que não deve. Então, na hora que a gente vai fazer o gel, aquele gel ele fica contaminado. Então, a gente vê no controle negativo bandas que não eram para marcar. Por quê? Porque ele está indicando que o seu material está contaminado. E aí isso gera uma série de transtornos, porque você precisa repetir a reação, e se você contaminar a amostra do paciente, você precisa pedir uma recoleta para confirmação do resultado. Isso quando você tem a possibilidade. Então, se for um recém-nascido que vai a óbito, às vezes você não tem a oportunidade de ir lá e solicitar uma nova coleta. Então, são materiais que precisam ter um cuidado para não contaminar. Então, a reação da PCR vai ocorrer em um aparelho que ele é determinado de termociclador. Então, o próprio nome já fala que ele trabalha com temperatura e com ciclos. Então, é um aparelho em que a gente vai programar ele de acordo com a reação que a gente está fazendo. Então, cada reação de PCR, ela tem um protocolo diferente. Então, a gente vai aqui no aparelho, programa, e aí a gente coloca as amostras nele, fecha a tampinha, inicia, e aí ele vai fazendo ciclos. Por quê? Porque o processo de amplificação do DNA, ele é amplificado várias vezes. E a gente precisa fazer todo aquele processo. A gente tem que separar as duas fitas, a gente tem que anelar o primer, entre outros. Então, a gente tem ciclo de temperatura. Então, a gente tem a temperatura de desnaturação do DNA, que é em torno de 90 graus. Uma temperatura em que a gente faz a ligação dos nucleotídeos, ou conhecido como anelamento dos primers, que é em torno de 50 graus. E em torno de 70 graus, a gente tem a extensão da fita de DNA. Então, olha, aqui a gente tem um ciclo. Então, a gente vai programar para quantas vezes a gente deseja que esse ciclo ocorra. Então, ele precisa ter essa variação de temperatura para poder simular o processo natural de duplicação de DNA. Então, primeiro, a gente tem a desnaturação, que é quando a gente separa a fita dupla de DNA. Então, a gente vai expor a amostra a alta temperatura para poder separar as duas fitas. Depois, a gente tem o anelamento, que é quando a gente faz a ligação dos pares de primers, que são os iniciadores. Então, é a partir desse fragmento aqui que a TAC polimerase, ou DNA polimerase, vai acrescentar os nucleotídeos para poder duplicar o DNA. Lembrando que esses fragmentos eles são específicos e existem sites de biologia molecular em que a gente vai desenhar o nosso primer. Então, estou trabalhando com pesquisa, eu quero estudar a citocina IL-4. Aí você vai investigar. Primeiro você tem que ver a espécie, se você quer trabalhar com camundongo, com hamster. E aí você tem que estudar qual que é a expressão genética da IL-8. E depois você vai num site, faz o desenho do primer e depois você contrata uma empresa para poder confeccionar essa sequência para você poder fazer o seu experimento, ou então, se for um caso de diagnóstico, para você fazer o diagnóstico. Então, o processo de extensão é quando a gente faz a adição de nucleotídeos pela TAC polimerase, então é a DNA polimerase no sentido 5,3. Então, é quando a gente já tem o primer, que foi anelado a fita, e a partir daí a TAC polimerase vai adicionando os DNTPs, que são os nucleotídeos. Então aqui só mais uma figura para exemplificar. Então a gente tem aqui a separação da dupla fita, que a gente chama de desnaturação. Aqui a gente tem a ligação dos primers. Então, como é que chama esse processo de ligação do primer na fita?
Hein, pessoal? A gente já viu lá. Se chama anelamento. E a DNA polimerase vai adicionar os nucleotídeos nas duas fitas. Então, aqui onde a gente tinha uma fita dupla, aqui a gente tem duas fitas duplas. Então, esse processo é feito em ciclos. Então, isso vai depender aí de qual que é o gene de interesse. E após isso, a gente vai ter o quê? Muitas moléculas de DNA. E como que a gente sabe a concentração do DNA? Como que a gente vai saber se aquele material tá bom ou não? A gente tem um equipamento que se chama nanodrop. É um espectrofotômetro que avalia a concentração de DNA. Então, quando a gente faz o processo da PCR, ao final disso a gente vai lá, passa ele no nanodrop para poder avaliar se realmente a gente teve uma amplificação do gene. Se a gente não teve, a gente precisa fazer o processamento de novo. Se processando novamente não funcionou, a gente tem que abrir uma investigação para ver se há algum reagente. Ou então, se for um protocolo novo, alguma etapa do protocolo não funcionou corretamente. Então, a gente tem diversas aplicações para PCR. Então, microbiologia clínica. Então, a gente tem hoje em dia nos hospitais as bactérias multiresistentes, que são as KPCs. Então, a gente pode pesquisar o gene de resistência de uma bactéria. Sequenciamento de genes. Então, a gente vai sequenciar uma parte do genoma. Oncologia clínica. Então, a gente tem diversas doenças oncológicas e hemato-oncológicas que a gente vai pesquisar a alteração genética que provoca essa doença. Então, por exemplo, a gente tem a leucemia mieloide crônica, onde a gente tem o BCR-ABL, que é o cromossomo Filadélfia. Então, a gente consegue evidenciar essa alteração genética e fechar o diagnóstico do paciente. Então, um diagnóstico de várias doenças. Então, a gente tem doenças não só genéticas, então doenças virais, como por exemplo Covid-19, teste de paternidade, medicina forense, então em caso de investigação criminal, onde a gente tem resíduos de DNA em materiais, a gente faz a extração do DNA do material, amplifica e depois compara com suspeitos para poder fechar o caso. Então, são diversas maneiras da gente se utilizar a PCR. Então, biologia molecular é uma técnica que é fundamental hoje em dia para qualquer laboratório. Então, a gente tem vários tipos de reação em cadeia da polimerase. Então, a gente tem o PCR tradicional, o RT-PCR, o PCR em tempo real, o multiplex. Então, existem vários outros, RAPD, RFLP. Então, desses quatro aqui, alguém aí já ouviu falar e sabe diferenciar esses quatro? Hein, pessoal? Vocês já ouviram falar ou não?
A PCM, assim, eu nunca ouvi falar isso, não. Então, vamos lá, a gente vai abordar um pouquinho de cada uma para vocês verem as variações entre uma e outra e por que que a gente tem vários tipos. Então, o PCR tradicional. Então, a gente faz a extração do DNA, aí a gente vai passar para a reação em cadeia da polimerase usando termociclador e a análise da amplificação é feita no gel de agarose ou de poliacrilamida. Então, ela é um método que a gente chama de qualitativo. Então, a gente tem o controle e as amostras. Então, a gente vai comparar a banda do controle com as amostras para poder fechar o diagnóstico. Mas aqui, vocês acham que a gente consegue ver quantas cópias de DNA que a gente tem? Não consegue, né? Então é um método exclusivamente qualitativo. Então, quando a gente vê um laudo, a gente vai ver presença ou ausência de DNA, ou então de RNA, que a gente vai ver. O RT-PCR, então, antes da gente fazer a amplificação pela PCR, a gente vai fazer uma transcrição reversa. Então, a gente passa essa amostra por uma enzima que a gente chama de transcriptase reversa. E quando que a gente usa o RT-PCR? Quando a gente precisa fazer o diagnóstico de um vírus que é RNA. Então, aqui a gente não quer detectar o DNA, quer detectar o RNA. Mas a técnica da PCR só serve para o DNA. Então, a gente precisa usar uma enzima que faz o processo reverso. Então, o RNA, a gente tem a cauda poli-A e a transcriptase reversa, ela vai se ligar a essa cauda poli-A através de um oligo-DT, que são esses os dois pares de timina. E aí a gente vai ter a transcrição reversa, gerando o quê? Do RNA mensageiro, um DNA que a gente chama de DNA complementar, ou cDNA. Então, é esse cDNA que a gente vai amplificar para poder identificar o RNA. Então, é uma maneira indireta da gente mensurar o RNA através de uma transcrição reversa. O PCR em tempo real, ele já é utilizado em processo de automação, então ele emite o que a gente chama de sinais gráficos. Então é um método quantitativo. Então qual que é a vantagem? Vai determinar o número de cópias, DNA ou RNA, reduz o tempo da reação e de contaminação. Então, aqui, o método em tempo real ele é muito útil em laboratórios em que a gente tem demanda ou então em laboratórios em que a gente precisa de quantificar o número de cópias de DNA ou do RNA. E aí eu pergunto para vocês, o PCR em tempo real, ele é sempre quantitativo? O que vocês acham? Hein, pessoal? Vocês acham que é sempre ou não?
Bom, vou dar um exemplo. O diagnóstico COVID-19, ele é feito por PCR em tempo real. RT-PCR em tempo real. O que vocês acham? Ele indica a carga viral. Ele indica a carga viral, mas todo PCR em tempo real ele vai ser quantitativo? Acho que sim. Sei não. Não. Então a gente tem a opção de usar essa metodologia de forma qualitativa. Então, exemplo disso é o diagnóstico do COVID-19. Então, ele é um PCR em tempo real. Então, a gente faz a detecção através de sinal gráfico, só que a gente não tem a carga viral do paciente. Então, o laudo só sai lá, detectado RNA do SARS-CoV-2. Pronto. Então, é um método que a gente chama de quantitativo, mas ele pode ser usado de forma qualitativa. Então, a gente faz o uso de corantes fluorescentes, como, por exemplo, Cyber Green e o TACMan. Então, esses corantes fluorescentes são os que fazem a leitura pelo equipamento, são lidos pelo equipamento. Então, cada vez que a gente tem a ligação da sonda com o gene de interesse, a gente emite uma fluorescência. Então, essa fluorescência vai ser captada pelo equipamento e aí ele vai gerar um sinal gráfico. Então, a gente tem o que a gente chama de threshold line, que é a parte em que a gente tem sinais inespecíficos. Então, a partir do threshold, a gente já tem a positividade da amostra. Então, claro, a gente tem uma fase exponencial em que a gente tem a duplicação do DNA e depois a gente chega num platô em que ele se mantém constante. Então, ele passou do threshold, ele já é considerado positivo. Então, basicamente, é esse gráfico aqui que a gente vai ver no equipamento. Então, a gente tem o threshold line, abaixo dele a gente tem as reações inespecíficas e acima dele a gente tem os casos que são positivos. Então, a sonda, ela ligou no local e aí emitiu a fluorescência. Então, aqui a gente tem cada amostra, ó, amostra 1, amostra 4, amostra 7. Então, essas amostras foram positivas para o gene de interesse. Então, se fosse COVID, todos esses pacientes aqui são COVID positivo. Se tivesse algum outro aqui para baixo, ia ser negativo. O PCR multiplex, então, é quando a gente usa 2 ou mais conjuntos de primers em um mesmo tubo. Então, esses primers, eles têm que ter uma temperatura de anelamento semelhante. Por quê? Porque lá no processo da PCR a gente usa uma temperatura. Se a gente não tem uma temperatura de anelamento semelhante, um dos primers não vai anelar na fita de DNA. E aí a gente não tem amplificação. Então, qual que é a vantagem? Detecção de múltiplos alvos. Então, o multiplex é usado quando a gente tem um painel. Então, vou dar um exemplo: painel viral. Então, painel viral a gente pode pesquisar influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, COVID. Então, a gente faz todas as reações em apenas uma amostra. Então, isso vai economizar tempo, economiza insumo, porque a gente vai usar um tubo só, e aumenta o tempo, diminui o tempo do diagnóstico. Por quê? Porque a gente já vai colocar todas as sondas exatamente no mesmo tubo. E aí a gente vai comparar as sondas com a marcação do controle.
Então, aqui eu trouxe uns laudos para a gente poder discutir. Então, ó, PCR, reação em cadeia da polimerase em tempo real, método in-house. Então, resultado, detectar DNA do HSV, que é herpes simples vírus. O valor de referência é não detectado. Então, qual que é esse tipo de PCR que a gente está vendo? O laudo já te dá toda a resposta. Indica que é falso positivo. Não, ele foi detectado. Esse resultado está certo. Mas qual que é a metodologia? Vamos lá. No método, qual que é o método? PCR em tempo real. Ele é quantitativo ou qualitativo? O que vocês acham? Deixa eu te perguntar, tô com dúvida aqui. A PCR em tempo real, tudo depende do diagnóstico? Pode ser qualitativo ou quantitative rates? Isso, mas no caso deste paciente, ele é qualitativo ou ele é quantitativo? Quantitativo. Quantitativo? Alguém pensa Acho que diferente? qualitativo, quer dizer. Por que ele é qualitativo? Porque esse diagnóstico não indica, tipo, as quantidades. Então, é Exatamente. qualitativo. Perfeito. Então ele é qualitativo. Ele é em tempo real, mas é aquele que eu falei para vocês. Ele é qualitativo. Aqui a gente só fala quanto à presença ou ausência do DNA no material. Então aqui foi detectado o DNA do herpes simples vírus. Então, claro, a gente tem uma sensibilidade analítica. Então ele não detecta menos de 20 cópias por microlitro. Então, a amostra ela precisa ter a partir de 20 cópias por microlitro para poder ser detectado. E aqui tem uma outra informação importante. Método in-house. Vocês já ouviram falar o que é um método in-house? Não.
Método in-house é quando a gente não utiliza kits comerciais. Então, o próprio laboratório desenvolve o kit dele. Então, como que é? Lembra que eu falei lá que a gente tem como ir num site e fazer o desenho do primer? Então, ele faz tudo isso. Então, ele vai comprar os insumos todos separados e ele vai fazer o protocolo dele. Normalmente, quando a gente tem kit, vem numa caixinha. Então, vai ter uma caixinha com um frasco com a DNA polimerase, um frasco com magnésio, um frasco com DNTP. Então, vem tudo prontinho. O in-house, não. O in-house, a gente compra tudo separado e a gente padroniza a nossa reação. Claro, a gente precisa passar por um processo de validação. Então, para poder comercializar esse método in-house, primeiro, tiveram que padronizar a reação. Depois de padronizado, tiveram que fazer uma validação. Então, o que é a validação? A gente vai pegar X amostras de outro método e repetir no método que a gente está validando. Então, todos os pacientes que deram positivos para herpes simples vírus, eles têm que dar positivo no método in-house. Todos os pacientes que derem negativo, têm que dar negativo. Claro, é sempre assim? Não. Às vezes a gente tem resultados discordantes. Mas a gente usa uma planilha que faz uma análise de correlação, então a gente avalia o que a gente chama de R. Então, a gente tem um R próximo de 1, significa que os métodos eles se reproduzem entre si. Então, no caso de PCR qualitativo, que é positivo e negativo, então a gente pode simplesmente fazer esse teste estatístico. Ou então, uma outra planilha que a gente chama de método de capa. Então, o método de capa é um outro método quando a gente não consegue validar ele usando a correlação simples. Então, a gente só pode comercializar esses métodos in-house depois que a gente fazer a validação com um número X de amostras. Então, normalmente, o mínimo de amostras são 20. A gente precisa de 20 pacientes positivos e negativos para poder fazer a testagem pelo método in-house, para poder fazer a validação. E claro, a gente nunca pode esquecer que, além disso, toda reação tem que ter um controle positivo e um controle negativo. Então, próximo, diagnóstico molecular do coronavírus, SARS-CoV-2. Então, o método é o RT-PCR, transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real. Então, qual método que é esse? Ou quais métodos são esses? Nem, pessoal? Qual que é o método, pessoal?
Vamos? É um PCR tradicional? Acho que é RT-PCR, quer dizer, em tempo real. Isso. Então, o que que quer dizer isso? Aqui a gente está vendo um vírus que ele é RNA. Então, o vírus da herpes é um vírus DNA. Então, o material genético dele é expresso em forma de DNA. O material genético do COVID é em forma de RNA. Como a PCR não detecta, então foi passada a amostra por um processo de transcrição reversa, usando a enzima transcriptase reversa, e depois foi feita a PCR em tempo real, que é o qPCR. Então aqui a gente tem a associação de duas formas. Então a gente tem o PCR em tempo real e a transcrição reversa. E é um método quantitativo ou qualitativo? Bem, pessoal? Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo. Próximo, HIV PCR quantitativo em tempo real. Esse laudo tem até um errinho aí. Alguém consegue identificar? Primeiro, é um método quantitativo ou qualitativo? Quantitativo. Quantitativo. Então, qual que é a utilidade de usar o quantitativo se a gente for pensar do HIV? Monitorização de tratamento, não é isso? Então, o paciente, ele faz a carga viral dele no momento do diagnóstico, depois ele vai sendo tratado e vai monitorando a carga viral dele até que ela se torne indetectável. Então, o único errinho aqui é que nesse laudo não tem falando que é um RT-PCR. Por quê? Porque é um vírus RNA. Então,
Coloquei aqui um exercício de fixação. Qual que é o método que você utilizaria para determinação da carga viral de um paciente portador da hepatite B? O que vocês acham? Ainda coloquei aí uma figurinha da estrutura do vírus da hepatite. Alguém chegou à conclusão? Então vamos fazer junto. Método quantitativo. Qual que é o método quantitativo da PCR? Vamos lá, pessoal. Método quantitativo. Qual que é o método quantitativo?
Vamos lá, pessoal. Bom, enfim, no próprio slide já está a resposta. Então, a gente tem que indicar um PCR em tempo real, por quê? Porque é um método quantitativo e, além disso, o vírus da hepatite B é um vírus DNA. Então, se fosse um vírus RNA, precisaria passar por uma transcrição reversa. Então, no caso da hepatite B, não há necessidade. Ficou alguma dúvida?